Descubra 7 coisas sagradas que você precisa abandonar para experienciar o incrível plano de Deus. No terceiro ano de Joaquim, o povo de Israel se encontrava em um vale árido próximo ao Monte Sinai, onde a liberdade recém-conquistada ainda pulsava dentro deles como uma chama viva. Libertados da opressão egípcia, porém, marcados por vícios e práticas de idolatria, o povo, liderado por Moisés, enfrentava um chamado divino que exigia discernimento e coragem. O sol brilhava intensamente, mas uma tempestade se formava no horizonte, como se o próprio céu estivesse respondendo à inquietação daquelas almas. Moisés, em um momento providencial, convocou a assembleia. A expectativa no ar era palpável, enquanto os israelitas, ainda se recuperando das marcas da escravidão, ouviram as palavras de liderança de Moisés. O Senhor nos fala através das nuvens e do trovão, ele começou, sua voz ressoando com a autoridade divina que sentia. Ele revelou que devemos abandonar 7 coisas sagradas que nos mantêm prisioneiros do passado. Correntes do medo e desconfiança ainda envolviam muitos corações. As memórias do Egito, repletas de ídolos de metal e rituais estranhos, trouxeram um nó na garganta de muitos. Ao mencionar a idolatria, um profundo silêncio tomou conta, abrigando a luta interna de cada um. Lembrem-se de nossos antepassados, disse Moisés, o Senhor nos adverte contra a adoração àquelas coisas que não têm vida. Onde está a sua fé, geração incrédula? Ele invocou com sobriedade, um eco profundo nas rochas que cercavam o acampamento. Um murmúrio de contrição se instaurou, um reconhecimento coletivo do peso do passado que ainda os atormentava. Neste momento cativante, Moisés enfatizou a necessidade de unidade e do abandono do egoísmo. Precisamos ser um só povo, um só coração. As palavras se entrelaçaram com os trovões que agora ribombavam, como que selando a gravidade daquela convocação. Ele afirmou, somente juntos poderemos avançar para a terra prometida. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. A tempestade se intensificava, raios cortando o céu, e era como se a própria criação testemunhasse aquela decisiva aliança entre Deus e seu povo. Coragem e temor lutavam no peito de cada israelita, visíveis nas expressões marcadas pela história dolorosa. À medida que a reunião se aproximava do clímax, Moisés clamou ao Senhor em fervorosa intercessão. Ó Deus, transforma nossos corações, renova nossa alma. As nuvens negras se abriram então, e da escuridão, uma luz brilhante emergiu, envolvendo o povo com poder e santidade. Era a presença de Deus, clamando por um compromisso genuíno. Estamos prontos para deixar o passado para trás e seguir rumo ao futuro glorioso que nos espera? Esta pergunta ecoou não apenas no deserto, mas nos próprios corações do povo. Olhares determinados se encontraram, e daquele mar de incertezas, um novo caminho se delineava, guiado pela mão poderosa de Deus. E o plano de Deus começava a se desenrolar, levando-os a um futuro repleto de promessas e vida. À medida que a luz sobrenatural ilumina o vale, a assembleia se aquietava em reverente silêncio, um misto de temor e expectativa pairando no ar. O rosto de Moisés brilhava, refletindo a glória que o cercava, e ele sabia que a mensagem que estava prestes a receber do Senhor seria vital para a jornada que estavam prestes a empreender. Eu sou o Senhor, teu Deus, disse uma voz poderosa, que reverberou ao redor do acampamento como um trovão. Eu convidei vocês a abandonar as coisas que os aprisionam, e é com o meu espírito que lhes revelarei hoje 7 fardos que devem ser deixados para trás em sua jornada. Os israelitas, temendo a majestade da presença divina, escutaram com atenção, os corações pulsando no ritmo de cada palavra. Primeiro, continuou a voz, o orgulho deve ser abandonado. A natureza soberba não herda a promessa, pois sou eu quem exalto o humilde. Em segundo lugar, deixem a desconfiança que lhes rouba a fé,
pois sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. O povo sentiu a urgência nas palavras ungidas. Deitem fora o medo que os mantém paralisados. A coragem que emana de mim é como um escudo que os protegerá em cada passo. Quarto, abandonem a iniquidade, pois aquele que adora a mim deve fazê-lo em verdade. O quinto fardo é a falta de perdão. Se não perdoarem, não poderão ser perdoados. A respiração coletiva do povo tornava-se mais pesada enquanto absorviam cada instrução, reconhecendo que suas almas necessitavam daquela purificação. Em sexto lugar, renunciem à murmuração, pois minhas promessas são maiores que suas dúvidas. E por último, abandonem a idolatria das coisas que não podem salvar, para que possam conhecer a minha verdadeira glória. A luz diminuía ao redor de Moisés, mas suas palavras aumentavam em intensidade. Assim diz o Senhor: se ouvirem e atenderem a estes mandamentos, eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Vocês entrarão na terra prometida, uma terra que emana leite e mel. Diante daquela revelação, os israelitas, ainda cercados de nuvens por toda parte, começaram a se olhar uns aos outros. Em seus olhos bruxuleava uma nova determinação. O murmúrio de aceitação espalhou-se entre eles, e em uníssono, começaram a declarar: estamos prontos, Senhor. Estamos prontos para deixar o passado. Moisés gesticulou, chamando a atenção de todos. Mas cuidado! O caminho não é fácil, e as provações virão. Mesmo quando o mar se levantar e as muralhas parecerem intransponíveis, lembrem-se de que é Ele quem vai à nossa frente, abrindo portas e fazendo planos de paz para nós. E nesse momento, quando o eco de suas palavras se dissipou, um silêncio sagrado pairou sobre a assembleia. No fundo de cada coração, a ansiedade se misturava à esperança, e uma nova aliança estava sendo formada em meio ao deserto. O Senhor os guiaria, e eles iriam experimentar a grandeza de tudo que era prometido. E assim, na espessura daquele silêncio, ouviu-se um leve tremor, como se o próprio solo estivesse se preparando para receber os passos dos israelitas na jornada que os levaria à liberdade completa. Mas a tempestade ainda não havia se esgotado, e no coração do povo, uma última dúvida ressoava: estariam eles realmente prontos para os desafios que estavam por vir? Sua fé seria suficiente para enfrentar as adversidades que se aproximavam? Enquanto pensavam nessas coisas, uma sombra misteriosa surgiu ao longe, como um prenúncio de eventos ainda maiores. Ouvindo aos ventos que sussurravam entre as rochas, uma inquietação crescia entre eles, e as nuvens no céu pareciam intensificar seu giro. O verdadeiro teste de fidelidade e coragem estava apenas começando, e a pergunta persistente emergiu: o que mais Deus havia preparado para eles em seu plano soberano? Enquanto a assembleia se dispersava em murmúrios de aceitação, um vento forte começou a soprar, e Moisés parou, seus sentidos aguçados pela inquietação espiritual que permeava o ar. Ele se virou para a nuvem que pairava acima, sentindo que uma nova comunicação do Senhor estava próxima, uma que não apenas complementaria as instruções que receberá, mas revelaria o coração de Deus para com seu povo escolhido. Espere! O Senhor deseja falar novamente. Ele bradou, sua voz ecoando com poder. Todos os olhares se voltaram para Moisés, a expectativa fervia. A nuvem escura se espessava, como se estivesse prestes a abrir-se, e a própria terra tremia sob a gravidade do momento. De repente, uma nova voz, mais suave, mais composta de autoridade e amor, atravessou o tumulto do vento. O povo de Israel, escute. O testemunho de suas ações e decisões irá ecoar por gerações. Ouçam com atenção, pois o que está prestes a ser revelado é um convite à intimidade comigo. Moisés ouviu esta declaração reverberando em seu ser, e com um gesto, fez com que todos se calassem. Uma tranquilidade surgiu àquele lugar, quase palpável, embora a ansiedade ainda permanecesse, como corda tensa prestes a se romper. Em um sopro de luz, 3 enormes chamas surgiram na nuvem, desenhando símbolos que pareciam dançar, como espíritos ardentes de antigos profetas. Deixem para trás a conformidade com o pecado, pois ela não pode habitar na terra que prometi a vocês, continuou a voz. Abandonem a indiferença, que cada um trate o seu próximo com amor e respeito, pois amarás o teu próximo como a ti mesmo. Levítico 19:18. Terceiro,
Deixem a dúvida que oscila entre fé e descrença. Aquele que duvida é como a onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Tiago 1:6. Os israelitas escutavam cada palavra com a atenção de quem sabe que a vida e a morte dependem da obediência. Moisés, com seu coração intenso, registrava cada sentença, sabendo que esses mandamentos seriam o fundamento da verdadeira liberdade. Eis mais, a voz prosseguiu, é preciso que abandonem a apatia, o sono espiritual só resulta em morte. Desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Efésios 5:14. E finalmente, deixem o egoísmo para trás, porque cada um não busque o que é seu, mas o que é do outro. Filipenses 2:4. Quando as últimas palavras flutuaram na atmosfera, um eco profundo reverberou, como um chamado à ação e responsabilidade mútua. O povo, visivelmente tocado, começou a se movimentar, alguns em lágrimas, outros em sussurros de arrependimento e gratidão. Eles se abraçavam e criavam laços de união e comprometimento. Moisés, em pé diante deles, sentiu a certeza da presença de Deus acompanhando. Ele fez uma pausa, consciente de que o teste que se aproximava não se tratava apenas de desafios externos, mas de um profundo trabalho de transformação interior. Ele levantou a bengala, simbolizando a liderança divina, e declarou: preparem-se. O caminho à frente é marcado por desafios que testarão nossa fé e nossa união. Mas lembrem-se, é o Senhor nosso Deus quem irá diante de nós. Enquanto falava, os céus pareciam engolir o horizonte, revelando nuvens escuras que se formavam. Uma tempestade iminente se aproximava, e com ela, o clamor de um novo desafio. O coração do povo pulava entre a ansiedade e a expectativa. Eles sabiam que precisavam deixar para trás tudo que os atava e se lançarem com fé nesse novo caminho. Mas mesmo enquanto se preparavam para seguir a direção do Senhor, a sombra vista antes se materializou atrás deles, atraindo a atenção de muitos. O que a tempestade poderia significar? E qual o significado daquela sombra, que sugeria um conluio entre as trevas e as verdades sagradas que acabavam de receber? E assim, no cuspido da tempestade, uma nova compreensão do plano soberano de Deus ficou evidente. Uma jornada de libertação não é feita apenas de momentos de alegria, mas também de confrontos, onde a luz deve brilhar intensamente nas trevas. E neste instante, os israelitas começaram a perceber que o verdadeiro teste de Deus estava apenas começando. Qual será o próximo passo em nosso caminho? Eles se perguntavam, enquanto os relâmpagos começavam a brilhar no céu, presagiando a luta que estava prestes a desabrochar. O povo de Israel, em seu estado de expectativa e incerteza, olhava para Moisés, como a arca da aliança em meio ao deserto, um símbolo de esperança e direção. Enquanto relâmpagos cortavam o céu, Moisés se aproximou da nuvem, sentindo a pressão do momento. Temo o que nos aguarda, murmurou entre si, embora sua fé ainda brilhasse em seu coração. De repente, a nuvem dançava mais intensamente, e a voz do Senhor ecoou mais uma vez: o meu povo, estáis preparados para o peso da minha glória e da responsabilidade que a vossa consagração trará? Um calafrio percorreu a assembleia. Sim, era verdade, eles haviam sido chamados para algo maior do que poderiam imaginar. E Moisés, seu líder, sentia a pressão da liderança opressora e ao mesmo tempo maravilhosa. Ele atendeu ao chamado e, com um gesto firme, pediu que o povo se aproximasse. Ouçam! Ele proclamou, sua voz elevada pela intensidade da convicção. O Senhor não só nos mostrou o que devemos abandonar, mas agora nos revelará o que precisamos buscar para caminhar em sua luz. Um silvo de expectativa coletivo apoderou-se da multidão. Como uma brisa suave que acalma o desespero, a suavidade da voz divina trazia promessas de conforto e força. Busquem a sabedoria, disse a voz sublime. Que ela seja a luz que ilumina a vossa senda, pois quem de vós é sábio e entendido, mostre, pelo seu bom comportamento, suas obras em mansidão. Tiago 3:13. As palavras penetraram os espíritos e corações, como as palavras de um pai a seus filhos, guiando-os em um caminho de verdade. O Senhor continuou, que o amor seja a âncora de vocês, porque a prática da justiça é amor. Amós 5:24. Abracem a misericórdia como um manto eixo de amor, para que a sua compaixão e perdão sejam o que o mundo vê.
Não se esqueçam de serem bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Efésios 4:32. Moisés sentiu a responsabilidade de sua mensagem se aprofundar. Com cada palavra, os israelitas se tornavam mais imersos em um entendimento que transcendia suas realidades. E a fé? Moisés questionou mastigando cada letra: qual será nosso clamor em tempos de prova? E novamente a voz se fez ouvir: a fé é o sustento em suas incertezas. Não temam quando os desafios surgirem, pois sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. Tenham coragem e creiam firmemente que eu sou o seu Deus, que os guiará e os protegerá. Quando a voz cessou, a nuvem escura, tão carregada, se dispersou lentamente, deixando um resplendor luminoso no céu. O povo, tocado por essas verdades, sentiu-se revitalizado, como se cada certidão de aliança estivesse reativada dentro deles. Mas surgiram outras inquietudes. E as sombras à nossa retaguarda? Questionava um dos anciãos, avanço da dúvida danificando a unidade recém-consagrada. Que fazer com elas? Moisés respirou fundo, compreendendo a gravidade da situação. Deus ainda não nos revelou tudo, afirmou. A batalha que se aproxima é tanto um testemunho de nossa fé como um chamado à transformação. Lembrem-se, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8:28. Conforme os relâmpagos se afastavam, uma nova determinação apossou o coração do povo. Eles estavam prontos para enfrentar o desconhecido com união e fé. Estavam prestes a se lançar em uma batalha que não apenas os testaria, mas também revelaria o poder da fidelidade de Deus em cada desdobramento. E assim, no horizonte da luta, a palavra ainda brotava como fonte: peti a verdade dentro de vocês, preparem-se, pois um exemplo será estabelecido e os corações dos que veem a luz através de vocês serão atraídos para mim. Um novo mistério se abria diante deles, pois cada desafio seria também uma chance de testemunhar a glória de Deus. Como lidariam com os apelos da dúvida que ainda perseguiam suas mentes, enquanto avançavam a caminho da terra prometida? Cada um se perguntava, enquanto a voz de Deus pairava no ar, qual seria o próximo passo em meio ao plano soberano divino, agora visivelmente pulsante de espírito e verdade? Enquanto o sol emergia lentamente no horizonte, seu brilho renovado se espelhava nas esperanças do povo de Israel. Moisés, sentindo o fervor da convocação divina que ainda pulsava em seu interior, reuniu o povo ao seu redor, disposto a guiá-los com firmeza e sabedoria. Povo eleito de Deus, começou ele, sua voz ressoando com autoridade e amor. A jornada que temos pela frente reclamará não apenas a nossa coragem, mas também a entrega total em busca da vontade do Senhor. Meramente crer não é suficiente, devemos nos despir das amarras que nos prendem e dos medos que nos assombram. Os olhos do povo se arregalaram em atenção, cada um absorvendo as palavras como uma dívida espiritual. Moisés continuou: a voz do Senhor nos convida a refletir sobre as coisas que precisamos deixar para trás. São as cadeias invisíveis que nos impedem de avançar como um corpo unido e forte. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8:36. Que liberdade é essa que buscamos? Nesse momento, a nuvem que havia se condensado no céu se dispersou de forma dramática, revelando um arco-íris luminoso que atravessava a vastidão azul. Assim como Noé testemunhou a aliança visível entre Deus e a humanidade, o povo se lembrou de suas promessas. Era um sinal claro de que Deus estava com eles, mais uma vez renovando sua aliança. Hoje, eu vos exorto a abandonar a dúvida que ensombra vossos corações. Moisés proclamou, sua voz cheia de fervor. A dúvida é o acúmulo de incertezas que nos isola. A nossa fé deve ser mais forte que qualquer sombra que tente se estabelecer. Lembrem-se das palavras do salmista: em Deus confiarei, não temerei o que me pode fazer o homem. Salmos 56:11. Um murmúrio de aceitação percorreu a multidão. E quantas vezes deixamos a insegurança sabotar sonhos dados por Deus? Moisés continuou, agora com um ímpeto renovado. Precisamos descartar o medo do fracasso, que se torna um grilhão em nossa caminhada. Deus planejou um caminho de vitória para nós. Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Isaías 41:10.
As palavras de Moisés ecoaram no coração de cada israelita, infundindo coragem em suas almas. Abandonem, também, o orgulho que impede a nossa união. Pois o Senhor é próximo dos humildes, mas afasta-se dos soberbos. Todos os caminhos do Senhor são misericórdia e verdade. Salmos 25:10. Humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Nesse clamor emergente, a esperança começou a renovar a conexão entre cada um deles. A unidade era vital para a jornada que enfrentariam. E não se esqueçam da amargura. Tal como a água envenenada, ela corrompe a alegria da salvação. O Senhor nos chamou a perdoar, como Ele mesmo nos perdoou. Perdoai, e sereis perdoados. Lucas 6:37. Um silêncio respeitoso envolveu a assembleia, enquanto a magnitude da missão divina se impunha. As promessas de Deus se tornavam cada vez mais claras. Mantenham seus olhos fixos nas promessas do Senhor e não nas circunstâncias ao redor. Cada desafio é um convite à ação. E, como Paulo nos recorda, tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Ao quantum da nossa entrega, ao quanto nos despirmos do que nos impede, assim maior será nosso testemunho e nossa vitória. Encerrando seu discurso, Moisés ergueu os olhos para o céu. Assim, avançaremos, não sozinhos, mas como um povo que foi chamado à luz, uma luz que deve brilhar para todos os povos. E em tudo isso, lembrem-se, o Senhor já preparou as batalhas nas quais serão vencedores. A pergunta permanece: quão dispostos estamos a seguir em fé, ao nosso Deus em meio ao desconhecido? E naquele momento sublime, uma brisa celestial soprou entre eles, como se Deus estivesse, novamente, reafirmando sua presença. Preparem-se, sustentou Moisés, pois a próxima revelação está prestes a se desvendar. As ferramentas dessa batalha e os aliados não são como vocês imaginam. A luz que vem não só impulsionará seus passos, mas esclarecerá o plano soberano de Deus. O povo, agora cheio de expectativa, murmurava sobre o que estava por vir. Era hora de se preparar para as próximas revelações que Deus tinha para eles, enquanto seguiam em direção à terra prometida, onde viriam seu Deus operar maravilhas além da imaginação humana. Enquanto a brisa divina continuava a soprar, Moisés viu a consternação sobre os rostos do povo, um misto de ansiedade e esperança. Com um gesto firme, ele silenciou a multidão. Os olhares ansiosos se fixaram nele, aguardando que revelações fossem feitas no momento em que o Senhor se mostrava altaneiro e decidido a conduzi-los. Povo amado do Senhor, ele disse, pesando cuidadosamente suas palavras, a primeira coisa que precisamos reconhecer é que nossa liberdade não é apenas uma promessa, mas um desafio cotidiano. Para que possamos ver o agir de Deus, devemos renunciar ao espírito de escravidão que ainda reside em nossos corações. Ele pausou, buscando a conexão necessária com aquela congregação diversa. É tempo de romper com o passado. Neste instante, um trovão distante ecoou, fazendo os israelitas estremecerem. A atmosfera carregava um peso sobrenatural, como se a própria criação estivesse atenta à declaração que se desenrolaria. Precisamos abandonar a murmuração. Sua voz, agora mais contundente, reverberou. Como povo de Deus, somos chamados à gratidão, não à queixa. Vejamos como nos portamos, pois não murmureis, como alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. 1 Coríntios 10:10. Aqueles que reclamam obscurecem a visão da bondade divina. Vamos nos lembrar das bênçãos, mesmo nas adversidades. Um murmúrio de reconhecimento percorreu a multidão, muitos assentindo com certeza. Moisés prosseguiu: em segundo lugar, deixemos de lado a comparação. Quando olhamos para o que os outros têm, fechamos nossos olhos para as dádivas que Deus nos deu. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 1 Tessalonicenses 5:18. A bênção que Deus nos concedeu é perfeita e deve ser apreciada em sua totalidade. E aquelas palavras, um novo vigor tomou conta do povo. Eles estavam se lembrando das maravilhas que Deus havia realizado em suas vidas. Mas Moisés não parou ali. Havia ainda mais a ser revelado. Em terceiro lugar, a desconfiança precisa ser descartada. Quando duvidamos,
tornamo-nos como irmãos de Ló, que não acreditavam nas promessas. Mas o Senhor nos ensinou, não te deixes a ti mesmo ser desanimado, pois eu sou o Deus que prometi. Deuteronômio 31:6. Estrondos de fé são mais impactantes que ecos de dúvida. Conforme ele falava, uma chama acendeu-se nos corações do povo. Eles estavam prontos para se desapegar das correntes da incredulidade. Quarta coisa, continuou Moisés, empunhando a voz com firmeza, abandonemos o ressentimento. O perdão não é apenas uma ordem, mas uma necessidade. Suportai-vos uns aos outros, e perdoai-vos uns aos outros. Colossenses 3:13. O ressentimento é um veneno que nos impede de experimentar o amor incondicional de Deus. Após cada declaração, pequenos gritos de amém surgiam entre a multidão, uma resposta fervorosa ao chamado do velho profeta. A quinta coisa que precisamos deixar para trás é a falta de humildade. Somos chamados a ser como a ovelha que segue o pastor. E eu lhes dou a vida eterna, e nunca hão de perecer. João 10:28. Somente na humildade encontramos a verdadeira grandeza no reino. Moisés ergueu a mão, buscando a atenção total daquelas almas famintas. Entretanto, há mais. A sexta coisa a abandonar é o medo. O medo não é apenas um obstáculo, mas um ladrão de sonhos. Porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de poder, de amor e de moderação. 2 Timóteo 1:7. Eu os exorto, caminhem valentes, pois a coragem é uma escolha. Ouvindo cada palavra, os israelitas sentiram a presença de Deus se intensificar à sua volta, como se um círculo de proteção se formasse ao redor deles. Finalmente, precisamos deixar de lado a apatia. O Senhor não deseja servos complacentes, mas trabalhadores na sua seara. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Tiago 4:17. É hora de agir, é hora de nos levantarmos com fervor. Ouvindo as instruções divinas, o povo sentia os olhos de Deus sobre eles. Uma convicção maior os envolvia. E assim, com tudo isso, uma nova luz começará a brilhar em nossa caminhada. Concluiu Moisés, enquanto um clamor vibrante ecoava. Mas então, com um olhar sério, ele declarou, uma nova revelação se aproxima, pois não estão preparados para a surpresa que o Senhor lhes preparou. O que se desenha é um verdadeiro teste de fé que revelará quem verdadeiramente confia no Senhor. Preparai-vos, porque o que está à frente será uma prova de fogo e no meio dela, Deus manifestará sua glória. Os corações palpitavam, pois a expectativa do que viria era palpável. E assim, na direção da terra prometida, onde a promessa de Deus aguardava, uma certeza crescia, o Senhor, em sua soberania, os guiaria pelo caminho do desconhecido, revelando planos que jamais imaginaram. Enquanto a multidão ainda reverberava com as palavras de encorajamento de Moisés, um profundo silêncio se apossou do ar. A tensão se transformou em expectativa, como se as nuvens se preparassem para um grande evento. Os olhos do povo buscavam nas faces dos seus irmãos a certeza do que viria a seguir. E assim, o velho profeta, percebendo o clima de ansiedade, adiantou-se a falar novamente. Observem! O Senhor está prestes a revelar sua grandeza entre nós, e por meio das provas que enfrentaremos, sua fidelidade será manifestada. Lembrem-se do que está escrito, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32. Esta é a hora de discernir e de preparar nossos corações para a verdade que está por vir. Logo após essas palavras, uma luminosidade sobrenatural iluminou o topo da montanha. Era como se as próprias estrelas estivessem incontidas em sua vontade de testemunhar. Moisés ergueu os olhos para o céu, sentindo a presença de Deus cercar o lugar. Ele sabia que um santo encontro estava prestes a acontecer. Preparem-se, pois não se apresentamos diante de um Deus qualquer, mas diante do Criador do Universo. Pela sua palavra todas as coisas foram feitas. O Todo-Poderoso que fez céus e terra. Disse Moisés, a voz ecoando com autoridade e reverência. O povo começou a sentir-se inquieto, a expectativa pulsava. Alguns devem ter lembrado das palavras de seu antepassado Abraão, que confiou nas promessas de Deus quando foi chamado a deixar sua terra. Outros, talvez, se lembraram de como José foi elevado de escravo a governador,
afirmando que para aquele que crê, tudo é possível. Marcos 9:23. Neste momento de incerteza e esperança, Moisés continuou, mas não se enganem. Mesmo em meio às manifestações poderosas de Deus, há um chamado à obediência. Para que possamos entrar na terra prometida, não apenas os nossos pés devem seguir, mas também devem nossos corações estar dispostos. Como está escrito, se me ouvirdes cuidadosamente e guardardes a minha aliança, sereis para mim a mais preciosa das posses. Êxodo 19:05. A população começou a sentir a urgência das palavras de Moisés. Não era apenas um chamado à ação, mas um convite a um relacionamento profundo com Deus. Eles eram convidados a se tornarem a nação escolhida, mas para isso, precisariam abraçar a transformação interior. E naquele exato momento, o céu se iluminou mais uma vez, trazendo uma nuvem densa que desceu sobre eles. Os rostos do povo estavam voltados para o céu, e um temor reverente começou a preencher o ambiente. Os trovões, antes distantes, agora se aproximavam, ressoando como um chamado divino em meio à escuridão. Escutem e preparem-se! Moisés exclamou, com a voz carregada de emoção. Hoje o Senhor nos levará a um passo mais profundo em seu plano. A presença do Senhor nos instruirá e guiará, e não devemos hesitar, pois seremos testados no fogo da fé. Este é o início de um novo capítulo. A jornada para a terra prometida irá requerer coragem e um coração pronto para sacrificar. A zênite daquela manifestação, um som majestoso se fez ouvir. Era a voz do Senhor, ecoando como um trovão poderoso. Eu sou o Senhor, teu Deus. A ti entrego meu mandamento e minha promessa. Se me obedeceres, serás abençoado em todos os teus caminhos. Mas lembrem-se, vós não podereis servir a dois senhores. Mateus 6:24. Por trás das nuvens, um mandamento divino começou a se desenhar, um desafio que testaria a fidelidade do povo. Cada coração presente sentia o peso da decisão. A luz do Senhor brilhava intensamente, mas logo se fez um silêncio sepulcral. Todos percebiam que estavam diante da escolha mais fundamental de suas vidas. E assim, lembrem-se, a liberdade que aspiramos não é apenas uma alegria, mas uma responsabilidade. O que estão dispostos a sacrificar para experimentar o plano de Deus em sua totalidade? As palavras de Moisés trouxeram um novo peso à atmosfera. Assim, o povo permaneceu em silêncio, absorvendo o significado da declaração monumental. Eles sabiam que estavam em uma encruzilhada, e aquilo tudo era somente o começo de algo extraordinário. O Senhor continuava a falar, revelando novos aspectos de seu plano soberano. Aquela primeira prova não só testaria a fé da nação, mas também servia como um divisor de águas em sua história. Porque, similar ao altar da antiga aliança, aquele lugar e aqueles momentos seriam sagrados, firmando-se nas promessas de Deus. O que se desenharia à frente os ensinos, a experiência e a sabedoria iriam conduzi-los à vitória e à realização das promessas prometidas. A expectativa era palpável, e um novo desejo brotou entre eles, a busca pela intimidade com o Senhor. Aquela semente começava a germinar, mas a pergunta permanecia responsável nas sombras. Quão longe vocês estão dispostos a ir para reconhecer o plano que Deus tem para suas vidas? A nuvem densa pairava sobre o povo, como um véu da glória de Deus, carregada de uma presença palpável. A luz que irrompia dela era ao mesmo tempo convidativa e aterrorizante, como se o próprio céu estivesse prestes a se abrir e revelar segredos ocultos. Moisés, determinado e cheio do Espírito Santo, percebeu que a atmosfera estava saturada de anseio e dúvida, e o que estava por vir requereria não apenas coragem, mas também um coração disposto a ouvir. Escutem, ó Israel! O Senhor nosso Deus é um Deus zeloso. Ele exige a totalidade do nosso ser. Portanto, podem estar certos, o que Deus deseja de vós começa com um compromisso de obediência total. O que mais vocês estão dispostos a deixar para trás, a fim de seguir seu chamado? As palavras de Moisés ecoavam em cada coração. E quando ele se calou, o trovão que antes ressoava ao longe tornou-se uma voz clara e distintiva: Não terás outros deuses diante de mim. Êxodo 20:3. A declaração, embora poderosa, penetrava profundamente nos âmbitos da mente e do espírito de cada indivíduo ali presente. O eco do mandamento reverberou nas almas,
e o povo começou a contemplar suas posses, seus ídolos pessoais e o que poderiam ser suas verdadeiras lealdades. Entre a multidão, algumas vozes sussurravam, lembrando os antigos cultos que haviam conhecidos no Egito, pessoas que ainda mantinham aproximação indevida com as práticas pagãs. Outras, talvez mais destemidas, clamavam para que aquele peso deixasse seus corações, desejando ardentemente uma nova vida em união com o Senhor. De repente, a terra sob os pés do povo começou a tremer, e as rochas, antes firmes, pareciam desenhar formas de advertência. Preparem-se, porque o Senhor visitará seus filhos. Aqueles que buscam a sua face com um coração puro serão recompensados. Moisés exclamou em meio a este advento de poder. As chamas da purificação ardendo nas profundezas dos corações começaram a se manifestar, trazendo à tona os medos e dúvidas. Ouvindo a voz de Deus, muitos se perguntavam: que devo sacrificar? O que precisa ser deixado para trás para que eu possa segui-lo? Moisés, percebendo a confusão, prosseguiu: lembrem-se, não é apenas o que possuímos, mas quem somos dentro de nossas ações e escolhas. O que contaminará a sua identidade como povo escolhido? O que precisa ser quebrado e abandonado para que o Senhor possa edificar uma nova nação em vossa dianteira? Assim, a multidão começou a olhar para si mesma, pensando em seus medos, tranqueiras emocionais e apegos que já não serviam para sua jornada. O Senhor tinha um plano e eles eram chamados a uma nova responsabilidade, a um novo modo de vida. Aquela era a hora de abandonar fardos e legados que os mantinham presos ao passado, já que o futuro lhes prometia liberdade. Logo, Moisés levantou as mãos e clamorou: povo de Israel, olhem além da montanha. A visão é clara, pois a terra prometida espera por nós, e a sua promessa é soberana. Nesse apelo fervoroso, ressoou novamente uma palavra da parte do Senhor: vocês serão minha herança, mas não poderão ter um coração dividido. Será um caminho estreito, mas o que é impossível para os homens é possível para Deus. Lucas 18:27. Os olhos do povo se voltaram para a montanha que representava esperança e temor, seus corações pulsando com um anseio inexplicável. O Senhor não apenas lhes falava sobre a obediência, mas também sobre um amor incondicional que os convidava a experimentar um relacionamento vivo e verdadeiro. O clima tornava-se denso, e a expectativa continuava a crescer, quando, do alto da nuvem, uma revelação se manifestou como um novo plano de Deus, porque assim diz o Senhor: eu farei uma aliança com vocês, e os prepararei para o que tenho reservado. A palavra prometia um futuro glorioso, mas um custo pessoal e espiritual se tornaria inevitável. O que permanecia nos corações e nas mentes de todos era uma pergunta visceral: o que mais precisamos abandonar para que possamos verdadeiramente experimentar o plano incrível de Deus? A jornada apenas havia começado, mas os mistérios de Deus começaram a se desdobrar como um pergaminho diante de seus olhos, esperando pelo toque da confiança e da disposição. O que se desenhará à frente será muito maior e grandioso do que qualquer um poderia imaginar. Assim, o povo estava prestes a entrar em uma realidade transformadora onde cada sacrifício se tornaria uma pedra fundamental de suas identidades como nação. E ao mesmo tempo, a sombra de um grande mistério pairava acima deles, revelando que o chamado divino os levaria a um lugar que nem mesmo eles poderiam sonhar, um propósito que coaria por gerações. Enquanto a nuvem envolvia cada vez mais o povo, a tensão no ar aumentava como um fio esticado, prestes a romper. A presença do Senhor era palpável, e o anseio de todos por ouvir suas palavras aumentava. Moisés, agora mais consciente do peso de sua missão, ergueu a voz uma vez mais: preparem seus corações, ó Israel, pois o Senhor não apenas fala, mas também age. Este é o momento de se despir do velho homem e vestir-se de novas vestes espirituais. As palavras do líder ecoaram como um clarim, despertando em muitos a percepção de que algo divino e transformador estava prestes a descortinar-se diante deles. A nuvem começou a se agitar, e a voz de Deus soou, firme e autoritária: eu sou o Senhor, e hoje dou a vocês meus mandamentos, para que saibam como viver em retidão. Em meus preceitos encontrarão vida e paz. Eis aqui o que será exigido de vós, continuou, como um abrigo santo no deserto de dúvidas. Vocês devem abandonar a esfomeada idolatria de seus corações, pois não podem servir a dois senhores. Mateus 6:24.
Abracem a santidade que eu lhes ofereço, eu desejo um povo separado para mim. Essas declarações tornaram-se uma luz penetrante em meio à escuridão ineficaz da vida egípcia, onde ídolos e práticas pagãs ainda assombravam as memórias dos filhos de Israel. Muitos estavam dispostos a deixar tudo para trás, mas outros hesitavam, presos às sombras do passado. O desafio era claro, e assim, um murmúrio começou a se espalhar entre a multidão como um vento cortante. O que é essa santidade? O que é necessário para agradar ao Senhor? Neste momento decisivo, Moisés fez uma pausa, observando a intensidade dos olhares e dos corações aflitos ao seu redor. Ele percebeu que alguns hesitavam, não apenas por medo, mas por incertezas que ainda os aprisionavam. A purificação não vem sem dor, disse Moisés, sua voz cheia de compaixão. Vocês serão testados, mas lembrem-se das promessas do Senhor. Eu não venho com palavras vazias, mas com um chamado potente raciocínio divino. Então, ecos de promessas antigas se elevaram na voz de Moisés. Vocês são a nação que merei debaixo da opressão, um povo de sacerdotes e uma nação santa, 1 Pedro 2:9. O que ele estava convocando era mais do que simples obediência, era uma transformação completa do espírito, uma nova identidade. O Senhor os estava moldando como um oleiro forma o barro. A nuvem densa, antes silenciosa, agora bracejava com chamas, e o som de tambores ecoava ao longe, como se o céu e a terra estivessem se preparando para um banquete sagrado. Eu farei um novo pacto com vocês, disse Deus. Um pacto que não será apenas em letras, mas gravado nas tábuas de seus corações. Jeremias 31:2-33. Os israelitas começaram a se questionar sobre os empecilhos que precisavam remover. Entre eles estavam as inseguranças, os medos e aqueles antigos costumes que desejavam abandonar, mas ainda pareciam tão familiares. O desafio os exigia que olhassem para dentro e despojassem os entulhos do passado. Do meio da nuvem, uma figura majestosa se revelou, pairando em esplendor. A luz brilhou intensamente, e todos se prostraram. Era como se a história estivesse prestes a se reescrever. Somente com um coração sincero e uma determinação inabalável é que vocês experimentarão a plenitude da minha promessa, ressoou a voz do Senhor. Vocês devem se desapegar dos ídolos do passado e dos seus medos, pois comprometê-los é recusar o meu propósito. Uma nação escolhida não pode se distrair pelo que é efêmero e maligno. Eternidade está em jogo. E hoje, eu o chamo ao novo. O próprio céu parecia coar, ameaçando trilhar um destino de glória, mas por um preço. E assim, enquanto a luz mostrava uma visão de sua terra prometida, um novo mistério se apresentou diante deles. Mas lembre-se, ó povo de Israel, que o caminho para a terra que prometi é estreito e cheio de provações. O que vocês estão dispostos a sacrificar para experimentar a plenitude de minha promessa? O que os impedirá de entrar na era de minha glória? A multidão, agora acordada, preparava-se para a transformação. Eles estavam prestes a adentrar um novo capítulo de sua história, mas nas profundezas de suas almas, a pergunta ecoava: estamos prontos para os custos que Deus exige? A resposta grudava nos lábios de cada um, como uma convicção grandiosa, mas a sombra do desconhecido pairava, revelando que o caminho da redenção poderia ser mais complicado do que imaginavam. Enquanto a luz da manhã se filtrava através da densa nuvem que pairava sobre o povo, a atmosfera se tornava elétrica. Os israelitas, agora com os corações em um misto de esperança e temor, olhavam atentamente para Moisés. Ele, consciente do peso das revelações que estava prestes a compartilhar, sentiu o fardo de sua liderança se intensificar. Ouçam, ó povo de Israel! Sua voz reverberou como um clarim. O Senhor nos chamou a algo extraordinário, mas este chamado exige presença integral e um compromisso sincero. Precisamos nos despir dos resíduos do passado e nos preparar para o que Ele tem reservado para nós. Estão prontos para abraçar a transformação? Uma onda de murmúrios se espalhou entre a multidão. Alguns olhos brilhavam com expectativa, enquanto outros refletiam a luta interna de abandonar o que conheciam. Era um divisor de águas, o peso da responsabilidade crescia. Vocês se lembrarão das promessas dadas a Abraão, a Isaque e a Jacó. Moisés prosseguiu, sua voz ecoando pelo vale.
O Senhor vencerá as adversidades e cumprirá sua palavra. Porém, não podemos entrar nessa aliança sem um teste de fé que revele a força da nossa devoção. O que vocês estão dispostos a deixar para trás, para serem seus verdadeiros filhos? Moisés fez uma pausa, observando os rostos que cercavam a assembleia. Um silêncio respeitoso pairou no ar. As palavras que se seguiam eram de importância eterna. O Senhor tem um plano, mas é necessário que entendam que bênçãos e responsabilidades caminham lado a lado. Vinde, pois, e voltemos ao Senhor. Oséias 6:1. Seu clamor por nós é alto, mas será que ouviremos? Neste instante, como se em resposta ao chamado dele, a nuvem diante deles começou a vibrar, revelando formas que dançavam com a luz divina. Cada figura lembrava aos israelitas dos mais poderosos atos de Deus, dos tempos antigos. Fogo e fumaça pareciam entrelaçar-se, criando uma tapeçaria magnífica que refletia a glória do Senhor. Esta é uma oportunidade. Moisés continuou, sua paixão elevando-se. Um convite para se unirem como um só corpo em sua presença. Porém, Deus nos admoesta a abandonar a falta de fé que nos prendia, a murmuração que abafa a adoração e a idolatria que ofusca a visão do que realmente importa. O Senhor deseja ser o único Deus em nosso meio. O povo, cativado pela intensidade das palavras de Moisés, começou a se mover, e alguns deles se aproximaram, tocados pela mensagem. Eram muitos os corações inconscientes das ataduras que ainda os restringiam. Mas e os medos? Um homem balbuciou. E as inseguranças que nos consomem? Será que podemos realmente deixar tudo isso para trás? Sim. Ele gritou, erguendo a cabeça com determinação. Devemos correr a ele com sincero arrependimento. Pois lembrem-se, aquilo que ficou para trás não pode nos definir. O Senhor, em sua misericórdia, está sempre pronto a reparar as nossas brechas e preencher nosso vazio. As palavras de Moisés pareciam ecoar pelas montanhas, e uma onda de aceitação começou a tomar conta. O povo começou a reconhecer suas amarras, a compreender que o que se exigia deles era abandonar o conhecido para abraçar a promessa desconhecida, um novo futuro que não poderia ser encontrado enquanto permanecessem no mesmo lugar. E agora? Moisés exclamou, sua voz firmemente ancorada na liderança dada por Deus. Estamos prontos para o próximo passo no plano soberano do Senhor. Porque o que se aproxima será um teste que não apenas moldará a nossa identidade, mas propiciará uma revelação da sua glória. Enquanto suas palavras reverberavam no ar, raios de luz tomaram conta da nuvem, como se estivesse prestes a enjeitar algo portentoso. Preparem-se para uma demonstração de poder que reunirá o céu e a terra. O Senhor não só lhes dará as instruções que precisam, mas os guiará em cada etapa. O povo, agora em uníssono, levantou suas vozes, clamando, estamos prontos, Senhor. Estamos prontos para deixar o passado. A certeza tomou conta do grupo enquanto o peso do que viria se aproximava. Mas no fundo, uma pergunta ainda crescia, até onde estariam dispostos a ir para realmente experimentar a plenitude do plano de Deus? Então, no turbilhão da expectativa, a voz do Senhor rompendo as nuvens soou mais uma vez, imponente e cheia de amor. Escutem, o que estou prestes a revelar a vocês não é apenas uma instrução, é um convite ao meu coração. Preparem-se, pois o caminho à frente irá exigir sacrifício, decisão e um comprometimento com a verdade que liberta. E assim, aguardando o que estava por vir, o povo de Israel se preparava para a mais grandiosa jornada de suas vidas. De suas almas ressoava uma profunda intenção, eles buscavam a intensidade do relacionamento com Deus, e a revelação de seu soberano plano tornava-se um eco vibrante não apenas em suas vozes, mas em seus corações. O próximo capítulo de sua história estava prestes a começar. O que mais Deus havia preparado para eles?